Bem, eu ouvi muitas queixas sobre o entendimento de sistemas operacionais em minha vida, né? Principalmente durante a partir de minha vida acadêmica, quando entrei na faculdade de ciência da computação. E essas queixas acontecem até hoje, né? E eu tentarei passar aqui o que eu puder sobre sistemas operacionais, de maneira que seja inteligível para quem é da área e quem não é da área poder ter um mínimo de entendimento. Vamos lá. Um sistema operacional é uma interface entre usuário e máquina. Máquina, quando a gente chama, é basicamente a parte física, o que chama de hardware, seja ele qual for. E o que seria uma interface gráfica? A interface gráfica é um intermediador entre o usuário e a máquina. Basicamente, toda interface é gráfica. Toda, porque é visual. Seja ela do mundo real ou do mundo virtual. Então, por exemplo, você pode ter máquinas sem interface nenhuma? Pode. Você pode criar uma fábrica cheia de robôs que muito bem feitos, que não precisa de manutenção. E aquela fábrica, ela resolva seus problemas sozinho com seus robôs lá. Sem ninguém lá, sem ninguém precisar interagir. É possível sim, sem nenhum tipo de interface, né? Os robôs já são dotados de percepções. Então se algum ser humano passar lá, eles se desviam e tal. Você pode criar um satélite também totalmente autônomo, jogar um satélite lá no espaço, que faça tudo sozinho e bem feito e não precise de nenhum tipo de interface também. Você pode criar coisas sem necessidade de interface, sem necessidade de interação com o usuário. Então vamos lá. Dar alguns exemplos aqui de interface que a gente sempre usou algum tipo de interface. Os botões das máquinas, de um Walkman, por exemplo, de aparelho de botão, um ventilador, uma máquina de datilografar, um ventilador, um ar-condicionado, um televisor. Esses botões são interfaces do mundo físico, não virtual, entre usuário e máquina. A parte que a gente não interage, que é da própria máquina, que a maioria das coisas é a própria máquina que faz. A gente usa elas. Então, existem interfaces gráficas também, de texto, por exemplo. No Linux, existe uma lenda de que o Linux é puramente no terminal, né? É uma interface gráfica de texto. Ela é gráfica, visual. Ninguém usa telepatia para interagir com máquina, não que eu saiba. Então, o próprio terminal, os meios de comunicação com máquinas usando texto são interfaces gráficas. Você tem que ver aquilo ali. Embora a pessoa cega consiga interagir com tato, né, tocando aquilo ali. De certa forma é uma interface gráfica, porque ele visualiza na mente dele, né? O cego visualiza na mente dele ali. Ele vê de uma forma ou de outra, né? Você tem que se desprender de visão com olhos. Você não precisa de olho para ver. Por exemplo, é dito e é comprovado que os cegos sonham, então eles veem no sonho. Se a gente precisa do olho para enxergar, já é outras questões. Você não está sabendo separar as coisas. O trivial, o básico. Então você não deve falar nada porque é palpite. E palpite sempre é feio. E nesse caso é ridículo, né? É nocivo. É coisa de gente que não sabe nada, não sabe o trivial, o básico. Então vamos lá. Claro, separando as pessoas que simplesmente estão um pouco alienadas na situação. Tô falando pessoas que só falam para fazerem o mal, para atrapalharem. Só um momento aqui, viu? Então vamos lá. Baseado no fato que uma interface é um mecanismo de interação de usuário e máquina, entre o usuário e a máquina, o sistema operacional é inútil para o ser humano, né? Porque o sistema operacional não é a calculadorazinha que você vê lá, não é a ferramenta de escritório, não é termômetro, notícia, nada disso aí. Isso aí são softwares que rodam dentro do sistema operacional. O sistema operacional, puramente dito, se você tirar as coisas que vêm agregados, são serviços e produtos agregados, que não são sistema operacional. O sistema operacional não serve para nada.
né? Além, se não tiver nada que você possa usar nele, sistema operacional. Então, o sistema operacional é um conjunto de softwares, existem vários softwares dentro do sistema operacional que dão funções ao hardware, ao processador ou aos processadores, né? Basicamente, a gente, embora não divulguem isso, a gente projeta os processadores em paralelo com sistemas operacionais. Hoje em dia a gente só usa Linux, né? O Windows era DOS e a partir do Windows Vista ele se apropriou, né, de certa forma, do kernel. E aí ele trabalha o Windows em cima do kernel, claro, com a pior qualidade possível. Até porque entrou no processo de 64 bits, precisava de desempenho para não perder mercado, tinha que entrar com o fotorrealismo nos jogos e tal. E computação gráfica estava muito pesado em 32 bits e no DOS. Quem trabalhou com 3D Studio Max, vários softwares da época, AutoCAD, no ano 2000, 2002, em 98, e daí para baixo, vê que você trabalhar com computação gráfica, renderização era muito complicado. No Adobe, no Windows 32 bits e DOS, era muito complicado. Eram softwares simples, bobinhos, assim, não é bobinho, peba, e mesmo assim tinha um custo muito alto computacional. Quando que você entrava no Linux com o mesmo hardware, fazia muito mais, com um custo muito menor, um tempo muito menor. Isso aí faria a Microsoft perder mercado e mercado geral, né? Um Adobe, essas empresas, por não estarem tendo o que precisam, com certeza passariam a produzirem seus softwares para o Linux. Então, basicamente, a Microsoft desviou o destino das coisas. Então, ferramentas mais suaves de CAD de elétrica, CAD de hidráulica, CAD de ferramenta, né? Eles chamam CAD software de auxílio de desenho. Os CADs de estruturas, né? De arquitetura e tudo mais, engenharias estruturais, eram CADs até leves para a época, porque não exigia não tinha renderização pesada, e mesmo assim eram softwares mal feitos e você sentia. E tá cada vez pior, né? Então imagine se a Microsoft não houvesse migrado seu DOS para o kernel e 64 bits, não teria mercado para a Microsoft, simplesmente assim. Se hoje em dia tá ruim, imagine como seria. Simplesmente, provavelmente o software, se ele se mantivesse na Microsoft, seriam extremamente reduzidos, teriam migrado para o Linux com potencial absurdo, muito mais do que está agora, em todos os sentidos. Não teria muita frescura, porque Linux não atrai muita gente fresca, que gosta de esnobar, tirar onda. Normalmente você vê pessoas que esnobam, dizendo que usa Adobe, que o computador pode rodar, que tem um Core i1000, tem 32 teras de memória, e etc e tal, e pode pagar um Adobe, AutoCAD, 3D Studio Max, Maya, e o Linux não traz tanto esse tipo de coisa. O problema é se a gente se teria ferramentas como Studio Max, Maya, Cinema 4D, Adobe pirata para o Linux. Eu não sei se teria tão fácil, ou tanta disponibilidade assim, tanta facilidade. Então observe que estou dando exemplos aqui que o sistema operacional puramente dito, ele não lhe oferece nada, além de um conjunto de serviços, né? Um conjunto de softwares, um bocado de softwares que eles usam o hardware, os recursos do hardware, para oferecer serviço para você desenvolver seu software de edição de vídeo, edição de imagem, de navegador, de assistir vídeo, de ver imagem, de ouvir áudio, música e tudo mais. E aqui tá. Aí você entra um pouco mais profundo e entende que a interface homem-máquina tem que ser baseada nos sentidos humanos: visual, vocal, auditivo e tátil. É o que a gente tem até hoje. Não tem, que eu saiba, não tem de olfativo. Então você tem que interagir com a máquina dessa forma. A máquina tem que lhe ver, você tem que ver a máquina.
interagir de alguma forma que os sentidos humanos possam consumir aquilo aí, usarem aquilo ali. A música tá meio alta, só um momento. Então, olha, as interfaces, elas têm que serem baseadas nos sentidos humanos, né? E para facilitar, logo quando a gente começou a trabalhar com sistema operacional e era obrigado a trabalhar com texto, naquela pegada terminal, Assembly, COBOL, Fortran, etc., muitos anos atrás, que a propósito é inigualável, um Assembly é insubstituível, um COBOL é insubstituível. Eu mesmo fiz um projeto de banco de dados escrito em C. Eu queria ter apresentado na faculdade, mas acabei não dando andamento. Muito bom, mas eu não dei andamento, não tive condições. Conversei com a professora mestra em banco de dados, mas não consegui dar andamento também e parei. Os professores sempre querem que a gente fique estudando ou pesquisando e tal, e acabei não fazendo. Realmente é um custo absurdo, físico e tempo e tal. Então vamos lá. Baseado nisso aí, a gente começou a pensar como começar a criar, como seria a interface gráfica visual para facilitar o uso. E a gente ampliar o grupo de usuário. Não poderia ficar só em terminal, né? Para trabalhar aquilo ali. E isso era sempre utilizado, o terminal, sempre será utilizado, sempre. Uso de texto para você usar o computador, sempre. Vários motivos: computadores antigos, sistemas seguros, desempenho. Quando você fala, por exemplo, de um servidor de um banco que interage no mínimo com o país inteiro, são milhões de usuários ali, você tem que ter desempenho. O hardware por si só não resolve. Você não consegue botar um Windows para botar uma máquina com milhões de computadores ou milhões de processadores. Mesmo se você botasse, não teria como suprir a demanda de milhões de usuários ali. Tem que ser Linux, tem que ser Assembly, tem que ser COBOL para você suprir aquela demanda ali de milhões de usuários. Se você for botar um servidor Windows em uma empresa que já tem 1000 computadores, já é bem complicado isso aí. Bem complicado. A máquina está sempre sob estresse, tem que ter mais que uma máquina e tal, e não dá para resolver. Não dá, tem que ter vários servidores. Então vamos lá. Então a gente teve a ideia, bora criar interfaces gráficas que a gente vê no primeiro Linux, na primeira interface gráfica Linux disponível ao ser humano, que foi o Linux da Xerox, esqueci o nome do Linux, lançado em 72, se eu não me engano. Com interface gráfica você já vê a ideia que a gente traz até hoje, né, de escritório, pasta, documento, texto, arquivos e tudo mais, ícones, para tentar facilitar a interação, entendimento do usuário com a máquina. Basicamente isso aí, né? Então, observe que o sistema operacional tem a finalidade de ser uma interface, né? Uma forma de facilitar, de possibilitar o usuário interagir, entender a máquina. Como a própria interface gráfica dos sistemas operacionais, que já vem sendo lançado desde 72 até hoje. Se não me engano, eu vi em algum lugar que essa interface da Xerox começou a ser desenvolvida em 1960. Esse Linux foi lançado em 72. Qual é o nome do Linux? Que merda, brother. Ele já foi lançado com máquina, com tudo. Esqueci, que droga. Tá no blog. Então vamos lá. Mas assim, a gente está falando bem, de uma forma bem, sem aprofundar muito no sistema operacional. Eu, de fato, fiz algumas disciplinas de engenharia de software. E em uma delas eu apresentei um projeto básico um projeto de sistema operacional em uma das disciplinas de engenharia de software. Então, bora tentar pegar um pouco assim, né, baseado nesse tipo de projeto, para vocês entenderem. Como é que você o que você enxerga dentro de um sistema operacional? Como é que você projeta o sistema operacional para você entender
o que é de fato a parte que você não vê no sistema operacional, que é 99,99% do sistema operacional, a gente não vê, não interage. A gente não vê, tá lá dentro do processador rodando, dentro do processador central, a CPU, a GPU, processador de áudio, processador de rede, tá ali dentro. Processador de USB, né? Que às vezes você compra um USB PCI Express, vem um microchipzinho lá, processador NEC e tal, que dizem que é o melhor. Não sei, cara. O que eu puder pagar pra mim é o melhor. Eu só não quero ficar sem. Mas respeito quem faz o negócio melhorzinho. Então vamos lá. O que é que tem dentro do sistema operacional? O que você tem que entender é que o projeto do sistema operacional é baseado nos processadores da máquina. Então, você tem um conjunto de software ali de rede. Né? Você tem um processador de rede, então você gera serviços de rede ali. Eu mesmo entendo rede, mas eu não gosto de trabalhar com rede. Porque é muito custoso para mim a parte do decoreba, decorar IP, decorar IMAC, decorar isso, aquilo é muito custoso. Mas os professores sempre exigiram aprender rede, e eu tinha que aprender mesmo, eu estava na faculdade. Então eu estudei muito rede e tal. Entendo o mecanismo, problemas e tudo mais, e como resolver. E posso trabalhar até com projeto ou pesquisa, mas assim, por mais que um projeto de rede, de uma pesquisa de rede seja a parte invisível, o software invisível, em C++ ou o que for, Assembly, eu não sou muito chegado à rede por causa dessas partes de decoreba. Só essa parte mesmo aí. Então eu evito, porque eu estudo ciência da computação mestrado ainda, mas eu trabalho como técnico para levantar uma grana, resolver minha vida, comprar uma pecinha ou outra para não ficar sem computador. Já fiquei sem computador algumas vezes. Então eu não gosto de interagir com rede, estar decorando IP, olhando isso e aquilo, não gosto. Se for para trampar com essas coisas sérias, para cobrar o preço que eu deveria cobrar, como estou comentando há um tempo para algumas pessoas, eu cobro muito barato e as pessoas reclamam. Se eu fosse cobrar o que tinha que cobrar, até mesmo o preço que tentaram me contratarem para fazer o serviço, eu não trabalharia mais com gente que não tem condições, né? Quando algumas pessoas me chamaram para trabalhar para elas, eu não poderia trabalhar mais com pessoas que não têm condições. Eu tenho um contrato, eu sou um profissional, não posso cobrar o preço que eu cobro. Eles cobram muito caro no serviço deles ali, eu não poderia sair disso aí, poderia dar uma merda, né? Seria um problema. Então, um processador de rede, você disponibiliza vários serviços. O hardware dá um suporte e a criatividade humana gera os serviços em cima daquele hardware. O hardware não determina especificamente o software que será feito, não. Ele é tipo o genérico. Os processadores são genéricos. E a gente cria a solução para aquilo ali. Então, a gente cria a parte de rede. O conjunto de software de rede para o sistema operacional, o conjunto de software de processamento gráfico baseado naquele hardware, nas GPUs, que também tem padrões. Existem padrões para tudo. Padrões para rede, processador de áudio, processador de vídeo, processador central, processador e tudo mais. Existem padrões, porque tem que ter padrão. Não é, cada um não faz o que quer, senão você não teria como ter compatibilidade. Existe um padrão para tudo, processador central, sistema operacional. Se não, cara, as pessoas parecem que fumam pedra. O Windows é novo, o processador novo não. Se for novo, como é que eu posso botar o Windows 7 em uma máquina de 10 anos depois? Como é que eu posso botar o Windows 10 em uma máquina de 10 anos depois? Ele antecipou o futuro, previu o futuro? Se é totalmente diferente, não é compatível. São coisas por isso que eu tô falando, são coisas triviais que as pessoas não entendem e estão querendo darem palpites. Existem padrões para isso aí. O sistema operacional não é feito do zero. A gente agrega a informação ali com o tempo, igual o processador. A gente aumenta a quantidade de transistores, que é a quantidade de processamento, não é? Quantidade de processador e memória, registradores e ULAs. E no sistema operacional também, a gente aumenta a quantidade de serviço, simplifica o código, aumenta a quantidade de serviço, simplifica o código. Então tem o conjunto de software que a gente bota em rede, o conjunto de software que a gente cria para áudio, para imagem, como o próprio FMPEG, que dá um suporte a tudo, a muita coisa, né? Quase tudo. Tô vendo o computador aqui. A CPU também a gente disponibiliza um conjunto de serviço ali, de software para aquele conjunto de hardware, de processamento ali. Aí tem o que?
O próprio HD, o SSD, também você bota um conjunto de software ali na parte do sistema operacional que é de memórias persistentes, não é memória volátil, memória persistente. Você tem um conjunto, por exemplo, o HD. O HD é um computador completo, ele tem tudo ali, não tem nada faltando. Ele tem um disco, ele tem a memória RAM, tem um processador central, tem memória cache, ele é independente. Você só não tem interface gráfica com ele. O SSD é a mesma coisa, o pendrive é basicamente a mesma coisa. O disco de CD, não. Disco de CD, não. Por exemplo, tem gente que fala assim, os HDs vêm com defeito. Tanto é que ele vem com 1 tera e aparece 800 GB, um exemplo aí. Não é isso não, pô. O HD não vem com defeito, que zorra é essa? O HD já tem dezenas de anos aí de lançamento. Não é isso não, é que o HD, por ser um computador completo, uma parte da memória dele é reservada para o sistema operacional dele, em kernel com vários conjuntos de softwares para gerenciar esse computadorzinho que é o HD, e o SSD também, e o pendrive também. O próprio CD é assim, o DVD também. Então, quando você pega um gravador de DVD, que tem um hardware, que tem um software para gravador de DVD, que é uma memória também permanente, que o disco é permanente, persistente, o disco tem que ter tem que ter suas informações em um conjunto de softwares para o DVD ler. Que nem tudo estará no gravador de DVD, ou no gravador de CD, ou drive que não grava. Não é assim que funciona. Então a gente cria conjunto de software para tudo: processador de rede, processador central, GPU, áudio, memória persistente, rede. Tudo a gente cria um conjunto de software ali que eles convergem no módulo principal do sistema operacional. Todos eles convergem. Pode ter interação ali, mas basicamente um sistema operacional é um conjunto de software gerando serviços para cada hardware. Entendeu? É assim que funciona. O sistema operacional é feito dessa forma. Um projeto dele é dessa maneira. Eu acredito que eu consegui simplificar bastante, né? Sem entrar em... Claro que algumas coisas são um pouquinho mais pesadas. Então eu tô vendo minha placa-mãe ali, ó. Tem uma Fire Prozinha legal, que eu gosto. Tem uma placa de áudio da Sound Blaster. Antiga, mas é a melhor que tem. Ela tem uns recursos que ninguém mais tem. Então vamos lá. Tem a memória RAM, existem software para ele, que normalmente rodam dentro do processador, porque de uns anos para cá o controlador de memória RAM, se não me engano, vem sempre dentro do processador, a partir dos 64 bits DDR1. Não lembro. O controlador a vocação do processador central da CPU é processar tudo. Tanto é que temos APU hoje, né? Com processador por GPU lá dentro. A gente foi voltando, porque inicialmente só tinha CPU, não tinha processador de gráfico, não tinha processador nem nada. A gente criava o processador central e a gente criava o software para processar tudo. Isso muitos anos atrás. O processador central processava tudo. Enfim, processava tudo. E aí a gente foi criando hardware para especializados, como o GPU. Só que estava dando tudo errado, porque cada empresa fabricava seu próprio processador de rede, seu próprio processador gráfico, processador de áudio, e gerava um pepino, dificuldade de migração, de compatibilidade, de perpetuação do uso daquele equipamento ali. Tava uma merda. Aí a gente criou um consórcio, ó, tem que ter uma padronização de tudo aqui, porque tá dando errado, não tá vendendo, não tá consumindo, tá atrapalhando, tá desperdiçando, não tá dando certo, é caro, e isso, se continuar da forma que tá, o computador não será popular e acabará o computador. Só terá data center, né? Que no caso era mainframe, eram computadores grandes assim. Embora já tenha um supercomputador desde 1960, 64 bits. 64 bits. O primeiro computador 64 bits foi lançado em 1960. Era um supercomputador, data center. Então a gente criou uma padronização. E a gente tem processador gráfico, se não me engano, o primeiro processador gráfico foi do final dos anos 60. Não, desculpe. Foi nos anos 70, se eu não me engano. O primeiro processador gráfico, primeira placa gráfica
é dos anos 70. E dava muito problema, porque, como eu falei, incompatibilidade e tal, perpetuação, uso. Cada um queria fazer da forma que queria. Não existia uma comunhão. Então, o processador gráfico, a gente tinha problema. Processador gráfico, processador de rede, processador de áudio. E aí, no começo dos anos 80, se eu não me engano, a gente fez uma reunião e fez um consórcio. A gente tem que padronizar porque tá dando tudo errado. Não tá prestando, não. E facilitou muito, melhorou muito, aumentou a velocidade. Existem reuniões sobre isso aí. Não precisa estar todo mundo pesquisando tudo. Cada um pesquisa o que quer, desenvolve. Cada um pesquisa o que pode e junta a pesquisa, desenvolve o que pode. Facilitou muito, aumentou muito a produção. A gente teve um crescimento de evolução de processamento de qualidade, de software, de hardware e barateamento e popularização exponencial. É o que a gente tem hoje em dia, é o resultado disso aí hoje. Por exemplo, em 2003 a gente lançou o processador 64 bits pessoal. E alguns anos depois, se eu não me engano, em 2006, lançou o primeiro processador gráfico 64 bits, que foi a partir do SHA-4, que no Windows é DirectX 10. Ali é processador gráfico 64 bits. Mas nem todo processador é 64 bits. Se eu não me engano, o processador de áudio é 32 bits ou 24 bits, que ele é 16 bits mais 8 de alguma coisa. Rede também. Normalmente a gente só tem 64 bits e processamento muito pesado, CPU e GPU, que eu lembre só eles aqui. A gente cria softwares e baseado nesses processadores específicos. Não tem como você fazer para um usar no outro, embora os processadores sigam os mesmos princípios de registrador, ULA, memória cache, todos eles têm. Eu espero que eu tenha resolvido isso aqui. Eu infelizmente não fiz minha pesca. Teve que ser totalmente aqui no improviso, na aula mesmo. E ficou tudo claro. Então eu falei o que? Tem que ter um conjunto de software para memória RAM, processador central com todos os recursos dentro do processador central, controlador de memória volátil, persistente, ULAs, registradores, memória, tudo, memória RAM, memória cache, tudo. Então, por exemplo, GPU, processador de áudio, processador de rede, USB, tudo. Agora, lembrando que quando eu falo USB, lembrando que o USB é uma interface, viu, gente? Basicamente, ela serve mais com a interface. O USB ela foi criada para facilitar e multiplicar as possibilidades de uso da máquina e simplificar com um conector simples, pequeno, USB, e universalizar. Porque quando a gente usava impressora antigamente, era um conector muito grande. O mouse também tinha conectores grandes e tal. Aquele serial paralelo. E aí ocupava muito espaço e a gente criou o USB para ser menor e ter mais possibilidades, usar muito mais coisas ali. Webcam e tudo mais. E ter mais conectores. Basicamente assim, o USB não é melhor em nada. Quando você conecta um USB e for uma impressora, aquele USB direciona para o processador de impressora que está no chipset, se eu não me engano, que sempre existe há muitos anos, não mudou nada. O USB é USB, é só interface. O mouse também, quando você conecta o USB, não é USB, ele tem um controlador, o mesmo controlador que sempre existiu lá dentro, o mouse, desde 1970, que na verdade foi começado a projetar em 1960, se eu não me engano. Então o mouse vai para o mesmo lugar, a impressora vai para o mesmo lugar, o webcam também, todos eles vão para o mesmo lugar, USB. Então cuidado com essas maluquices, essas frescuras de que não é porque isso aqui é melhor, porque o USB, como é que fala? USB-C não é melhor, é USB do mesmo jeito. É USB do mesmo jeito. Frequência, ali tem corrente elétrica passando e uma certa frequência não. Agora, se o conector é melhor ou pior, ou mais frágil, ou mais resistente, ou mais bonito, já é outros 500. Por exemplo, eu gosto muito do conector Lightning da Apple. Eu uso iPhone simples aqui que eu tô filmando. Muito bom o meu iPhone. E esse conector Lightning pra mim é maravilhoso, é bonito, é resistente. O USB, aquele USB parece que é V8, pra mim é um pouco frágil, mas é bonitinho. Tem um anterior que era, acho que é o V8, né? Parece que é o V8, que era maiorzinho. Tem o V3 e tal. E temos agora o USB-C,
Pra mim esse C é um pouquinho mais resistente, um pouquinho maior do que o anterior. E o anterior a eles, que é mais antigo, era mais resistente, que era mais gordinho. Mas esse C é mais fino, você consegue trabalhar parece com telefones mais finos, eu não sei. Pra mim não deve ter muita diferença não. Então USB é USB. Você tá julgando pela aparência de um conector? Tá dando palpite na internet com uma porra dessa? Ensinando errado pras pessoas? USB é USB, vai pro mesmo lugar ali, sempre foi assim. Agora, se tem uma largura de banda maior ou menor, não tem nada a ver com o conector, brother. Nada a ver com o conector. Agora, o fato é que conectores menores, como o próprio USB veio para isso, tirar o conector paralelo, aumentar a quantidade de conexões, atribuir mais funções a um desktop, um computador pequeno, um data center. Até, não, data center não, que já tem tudo, mas assim, até o mainframe também tem muita coisa, mas assim, um workstation, você atribuir mais serviço, mais recurso, beleza, o USB foi feito para isso aí. Agora, baseado na aparência, é muito superficial, muita ignorância, muita desinformação. Entendeu? Cuidado com isso aí. Espero ter ajudado. Um abração a todos.